Hora de setar o seu bichinho virtual aqui, ó. Liguei. Para Tangiers, eu já vou direto no modo que você precisa saber, beleza? Pode ignorar o clássico, pode ignorar esse não tabaco e vai direto no Custom. Aqui são as setas de navegação que você vai e volta, certo? Aqui tem o nível da bateria, mostrando aqui que tá 100%, isso aqui é importante que sua bateria esteja carregada. Então você clicou aqui no meio. Aí a próxima tela que ele aparece é quanto tempo de sessão você vai querer. A sessão máxima que você pode ter é de 90 minutos. E você pode também customizar aqui para poder ter menos tempo. Então o que eu faço normalmente? Coloco no 90 e aperto mais uma vez no meio. Essa parte é muito importante. Como você vai controlar o calor da sua K-Mint aqui. Tudo que eu vou falar agora é referente a K-Mint, tá? Para você poder utilizar esses dispositivos aqui com produtos mentolados, é totalmente diferente. Então o que você vai ter que fazer aqui? Você não pode abusar do calor inicial, porque senão vai ficar literalmente tipo impossível de consumir, vai queimar real. Então o que você vai fazer? Qual que é a nossa estratégia aqui? É fazer aquele cozimento baixo até a gente alcançar o máximo que a gente precisa. Então a gente vai começar de baixo para cima, certo? Então qual que é a temperatura que eu escolho aqui? Depois de fazer muito teste, tá, gente? Então eu já sei literalmente o que eu tô falando e não só na teoria, mas sim com muita prática, tá? Então, para K-Mint, você vai começar a sua sessão com 265. Depois que você colocou 265 aqui, vamos apertar o meio de novo e agora ele vai começar o processo de preheat. Então agora, pessoal, o que está acontecendo? O dispositivo está sendo aquecido com a temperatura máxima de 265, que foi o que eu coloquei. Então, como vocês podem acompanhar aqui na telinha, ele é muito visual, então você consegue ver exatamente o que está acontecendo. Então agora, o que está literalmente acontecendo? Essa parte aqui está esquentando. Quando der 100%, você vai teoricamente, tá? Vocês vão entender porque teoricamente ele vai estar pronto para você poder começar a puxar, mas eu não faço assim e vocês vão acompanhar. Então aqui é muito bacana você ver toda essa evolução. Putz, tá 15%, quando eu chegar em 100 tá pronto. Então acompanha e curte esse momento, mas calma. Enquanto a gente espera, rapaziada, dar 100%, é importante, ó, que a borracha esteja engatada aqui. E agora é hora de encaixar no arguile. O escolhido dessa vez foi um Regal Joker. Vamos colocar aqui e é só esperar. Como você pode perceber, esse dispositivo ele é muito visual, então você acompanha todo esse lance. Então ele bipa, ele muda de cor, ele cria essas interações na tela, sabe? Então isso é muito legal porque você vai acompanhando esse lance e saber se tá pronto ou não. Como padrão, ele tem um preheat, então ele vai pré-aquecer esse roche por 8 minutos. Só que na minha opinião, isso não é suficiente. Então o que eu faço e eu recomendo vocês a fazerem? Você vai dar a primeira puxada só quando no mostrador aqui, ó, aparecer o número 85, tá bom? Então o que você tá fazendo aqui? Você tá dando mais um preheat para ele, você tá deixando ele aquecer um pouquinho mais. Então, ele começou com 90 minutos, né, teoricamente. Então a gente vai dar mais 5 de lambuja para ele poder aquecer mais um pouquinho para estar meio que no jeito para você poder consumir. Lembrando que tudo isso também está sendo feito porque a gente começou com menos calor. Lembrando, enquanto eu tô falando aqui com vocês, o cheiro já tá começando a exalar. É a mesma coisa que eu falei nos outros vídeos. Parece que a própria Tangiers, ela avisa você quando ela já tá quase no jeito para você poder consumir, porque o aroma toma conta assim do ambiente. Você já sente aquele cheirinho de menta, mas espera mais um pouquinho. Vamos esperar dar 85 na tela e aí a gente vai fazer a primeira puxada. Deu 85, hora da primeira puxada. Antes de puxar eu vou falar, não pense que essa primeira puxada aqui você já vai ter aquela nuvem enorme de fumaça. Por quê? Porque tá na parte do processo, é igual quando você tá começando o seu rocho, beleza? Mas acompanha aí. Vocês perceberam o aspecto dessa nuvem meio rala, certo? Mas isso aqui faz parte do processo, é normal. Então agora você tem que continuar puxando para você poder gerar esse calor cada vez mais na Tangiers para ela poder pegar e ficar do jeito. Essa temperatura que eu coloquei aqui no começo, agora que você consome, você já sente o gelado, tipo, no limite. Se você passar um pouquinho para cima, não vai ficar legal. Você já sente já pegar
um pouquinho o gelado na garganta, mas é aquele gelado agradável que você quer da Kenny, então tá tudo certo. Você vai fazer na sua sessão aqui, até no visor aparecer 75. Você vai ficar aqui durante 10 minutos. Tranquilo, fazendo a sua sessão, passa pro brother que tá junto com você, ou senão você vai consumindo aqui para poder chegar até no 75. Quando chegar no 75, se você quiser, se você estiver precisando de mais calor, aí você vai aumentar 5 graus. Então quando virou 75 aqui, se você quiser um pouco mais de nuvem aqui, você pode aumentar um pouco o calor dele. Lembrando que esse jeito aqui de consumir, ele me agrada. Se você quiser continuar a sessão desse jeito, não tem problema. Mas se você quiser dar um up, você vem aqui e vai aumentar para cima para ele poder colocar um pouco mais de calor. Então eu seto ele aqui para 270. Lembrando que esse jeito que a gente está consumindo aqui, ele já é mais forte do que o normal. Por quê? Porque você está consumindo esse Fluffy Pack. Então assim, para você que não está muito acostumado com o Tangier, você vai sentir que dá uma molezinha, dá uma balançada, o buzz vem pra valer, principalmente por causa do pack e por causa desse calor bem concentrado. Lembrando que o Exca, ele tem essa particularidade. No carvão, quando você coloca o carvão, ele vai perdendo o poder do calor conforme o tempo. E aqui no Exca não, ele mantém. Então por isso que você tem uma sessão um pouco mais forte. Uma outra coisa que você pode notar aqui, como a gente está acostumado a utilizar carvão, a gente já acostumou com o gosto que o carvão dá na sessão. Aqui você consegue ter uma coisa um pouco mais limpa, mas quando você começa a utilizar quando ele é novinho, você sente um pouquinho às vezes do metalizado, né? Por causa desses dispositivos de metais que a gente tem aqui. Então você sente um pouquinho, não é muito, mas então você troca assim o sabor do carvão por esse lance um pouquinho mais metalizado. Não incomoda, tipo, é super tranquilo, mas conforme você vai utilizando o Roche e ele vai esquentando, esfriando, ele perde essa característica, tá? Então o meu aqui ele já tá bem limpo, então eu tô sentindo um sabor da Kenny muito legal mesmo. Ó, gente, aqui a gente tá com 270 graus agora. Com 70 minutos, quando virar 70 minutos aqui, se você quiser e achar que tá meio fraco, você pode aumentar mais 5 graus aqui. E vamos aumentar mais 5 graus. 275 é o limite do limite que você vai consumir com Kenny. Quando a Tangiers vai queimando com o tempo, você pode ir aumentando um pouquinho gradativamente. Já conseguiu visualizar que tá tudo muito mais denso. Agora, para mim, tá no jeito perfeito de consumir. Agora você vai fazer a sua sessão aqui tranquilamente, você vai mudar, se você quiser, só quando aqui aparecer 50 minutos. Aí você pode pegar e aumentar mais 5. A Tangiers, a Kenny em si aqui, ela tá bem potente, ela tá no limite assim. Aqui nessa sessão aqui eu nem preciso aumentar, para mim já tá suficiente, já tá tranquilo. Se eu aumentar aqui um pouquinho mais, ele vai poder começar a queimar, mas isso é do jeito que você vai se encontrar. Bom, agora eu vou falar como que a Tangiers está se comportando aqui. Esse pack, gente, se você não tá acostumado a fazer um Fluffy Pack, independente do Roche que você utilizar, você vai dar uma bambeada aqui na sessão. Então assim, do jeito que eu fiz aqui, não é indicado para você que está começando nesse mundo, porque realmente dá um buzz pesado, a sessão fica forte, fica muito potente. Então você consegue extrair literalmente o que as pessoas normalmente procuram na Tangiers. Aqui é o pico, é o máximo que você consegue extrair para você ainda se sentir confortável, para você poder ter prazer na sessão. A gente teve uma sessão muito potente até agora. Quando chega aqui com 30 minutos, 29, se você quiser, você pode vir aqui e aumentar mais 5, tá? Então você opera o Exca com 280 graus agora, porque você começa a perceber que a sessão tá um pouquinho mais rala. Aí você pode dar esse grauzinho, tipo aumentar 5 graus aqui para você continuar a sessão. Dá uma olhada aqui no nível que a gente tá de nuvem. Super satisfatório ainda, com bastante sabor, bem equilibrado, tá show de bola. Então esse 5 aqui é totalmente opcional também, mas eu indico, eu acho que aqui você pode colocar o 5 que você vai continuar ainda a ter a sua sessão. Ainda tem mais 30 minutos de sessão
Não é igual o carvão que você coloca, ele vem num pico e ele vem só descendo. Aqui a gente está fazendo totalmente ao contrário. A gente começou com uma temperatura mais baixa e você vai subindo, que esse teoricamente é o jeito correto, né, de consumir Tangiers. Isso eu lembro que o Eric falava muito pra gente. Então você começa com ela mais baixa e você vai aumentando. Então você vai potencializando a sua Tangiers conforme o tempo e não fazendo ao contrário quando a gente costuma fazer. Não tô falando que o carvão tá certo ou errado e não tô falando que o Exca tá certo ou errado. Eu tô falando que são jeitos diferentes. Mas a saciedade que você tem aqui no Exca é impressionante. Lembrando que você pode setar o Exca e eu vou mostrar isso aqui para vocês por mais 90 minutos. A bateria não vai aguentar, já te dou esse spoiler, mas você consegue fazer ainda mais um tempo extra de sessão, tá bom? Então vamos continuar consumindo aqui para poder chegar até nos finalmente. Pessoal, é o seguinte, estamos finalizando a sessão aqui, teoricamente dos primeiros 90 minutos de sessão, que é o que a gente setou ele. E você pode ver que daqui a pouco, quando der 3 minutos, vai ficar tudo vermelho aqui e vai dar um outro bip. Se liga. Então, teoricamente, o que ele fez aqui? Ele só colocou no vermelho, que teoricamente está no final da sua sessão, que você configurou para isso, né, para os 90 minutos, e agora ele vai seguir até o zero. Quando seguir até o zero, vocês vão ver o que vai acontecer. Ele vai parar de funcionar e vai voltar para a tela, teoricamente, principal. Aí, se você quiser continuar, se liga no nível de fumaça que a gente tem ainda até agora. Com 90 minutos de sessão no carvão, você sabe que você não consegue ter isso aqui, certo? Você não consegue ter essa quantidade de fumaça aqui, porque é normal, porque né, o calor vai caindo. Só que aqui no Exca, como ele mantém, você ainda consegue ter. E você pode aproveitar o máximo disso fazendo uma outra sessão de mais 90 minutos. Você configura ela, mas aí a bateria não vai aguentar. Mas continua aí ligado para você poder ver até o final. Mais um bip. Acendeu a cor azul, teoricamente, para você poder configurar ele, para você poder fazer mais uma sessão. Então, a gente tem bateria. A Tangiers está se comportando bem. Ainda tem gosto, tá? Tipo, tá um pouquinho queimado, mas ainda tá super tranquilo de consumir. Então você pode ir sem medo. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Já tá no modo custom selecionado, você vai apertar aqui o botão do meio, vai setar para 90 minutos, não tem problema. Deixa na quantidade de graus que tá, pode manter esses 280 aqui, que é o que a gente está fazendo na sessão, e vamos mandar fazer. Aqui agora tem o pulo do gato, teoricamente ele vai começar a esquentar de novo. Se você deixar isso aqui acontecer, você vai perder a sua sessão, vai vir um gosto ruim, esquece. Então quando você pressiona mais uma vez, você aborta esse aquecimento novamente. Por quê? Porque já está aquecido. Opa! Enjoy, bip, ficou verde de novo, já era. Pode continuar consumindo tranquilamente a sua Tangiers. Bom, gente, agora para poder finalizar, o que vai acontecer aqui no último processo? Você setou para 90 minutos, porém o que vai acontecer? A sua bateria não vai aguentar. Quando que essa bateria aqui vai parar? Quando você vê aqui na tela aproximadamente de 55 minutos a 50 minutos, ele vai dar um aviso de low battery. Ele vai mostrar que a bateria está baixa. Então ele vai parar a sua sessão, mas você consegue ir fazendo até acabar. Lembrando que isso vai mudar de acordo com se você colocou mais calor, se você colocou menos calor. Então eu tô passando exatamente o tutorial do jeito que a gente fez aqui no vídeo, tá? Isso pode variar um pouquinho mais ou menos se sua bateria também estiver ficando um pouquinho viciada, o que é normal com qualquer dispositivo eletrônico, tá bom? Então, em resumo, desse jeito que a gente fez aqui, você consegue ter aproximadamente 2 horas e 5 minutos de sessão bem top. Então, fica esse pró também do Exca, essa possibilidade de você ter essa sessão bem longa. É suficiente? É muito mais do que suficiente. Tem hora que você fala, putz, mano, isso aqui tá funcionando ainda, tá rolando. É impressionante quanto você consegue potencializar a Tangiers aqui, tá bom? Acho que ficou bem didático, ficou extenso. Espero que vocês acompanhem esse vídeo. Volta lá, faz suas anotações certinho para você poder tentar extrair o máximo que você pode desse dispositivo, tá bom? Que não é barato, mas na minha opinião, vale muito a pena. Depois que você testar, me fala o que você achou, beleza? Tamo junto, grande abraço e vamos aproveitar aqui até acabar essa bateria, beleza? Falou!